Se você pode, abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 12 em diante. Eu quero ler alguns versículos e você acompanha na sua Bíblia. Para você que está chegando agora, você está participando do programa Louvando com Alegria e chegou um momento muito especial de meditarmos na palavra de Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos e eis por eles, se tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim um Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. O tema para esta mensagem, se você puder, você coloque aqui nos comentários para que mais alguém, quando chegar, ficar por dentro da mensagem. E também deixe o versículo aí também, para que as pessoas que chegarem depois conseguir localizá-lo. O tema para esta mensagem, de Mara a Noemi. De Mara a Noemi. Deus transforma perdas em conquista. Eu vou repetir. Deus transforma perdas em conquistas. Quando passamos a meditar na história de Noemi, uma história muito conhecida, e como ela mesma fala aqui nos versículos lidos, uma mulher que tinha tudo, saiu com tudo e voltou sem nada. E essa história é uma das mais marcantes, conhecidas da Bíblia sobre perdas. É bem verdade que nós podemos lembrar de Jó, que perdeu tudo e depois conquistou tudo. Mas também Noemi é uma história
que nós vamos ver onde teve muitas perdas, mas também teve restauração, também teve esperança. Eu tenho certeza que nesta tarde existem muitas pessoas que já tiveram perdas na sua vida. Muitas. Existem algumas que perderam filhos. Existem alguns que perderam o emprego. Existem alguns que perderam a saúde. Existem alguns que perderam a fé. Existem outros que perderam a vontade de viver, a vontade de lutar, a vontade de prosseguir. Todos nós temos uma história de perdas. Eu já tive a minha, quando perdi meu pai e minha mãe. Então, você não pode abrir a boca para falar que nunca perdeu algo, porque sempre tem algo que a gente perde. Claro que tem coisas que a gente perde que não dói tanto. Existem outras que é ao contrário, machucam. Leva o homem para um quarto fechado, leva a mulher para uma depressão pela perda. Quando nós passamos a meditar na história de Noemi, Noemi estava em Belém, que conhecemos como a casa do pão. Só que na casa do pão faltou pão. Teve fome em Belém. E por causa disso, Noemi, com seus filhos, com as suas noras, resolveram sair da casa do pão. Se levantaram e foram em busca de uma vida melhor em Moabe. Porém, naquele lugar, ela começou a perder muitas coisas que marcariam a sua vida. Ela não perdeu a família na casa do pão, não perdeu a família em Belém. Ela começou a perder algumas coisas significativas quando ela saiu do seu lugar. Tem gente que está perdendo coisas por ter saído do lugar. Saiu sem a direção de Deus. Saiu sem pedir a Deus uma orientação. Agiu precipitadamente. Tomou decisões contra a vontade de Deus. Aí isso está gerando perdas. Oh, Jesus. Ela perdeu o marido, Elimeleque. Já veio uma dor para sua alma, uma ferida. Daqui a pouco perdeu os 2 filhos, Malom e Quilion. Na ótica humana, a vida dessa mulher tinha acabado. O nome Noemi tem um significado de doçura. Essa mulher na casa do pão, ela era alegre. Em Belém, ela estava bem com a sua família, em harmonia com seu marido, com os filhos, com a nora. Em Belém, era uma referência, porque quando ela volta depois sem nada, toda a cidade se compadece dela. Então, era uma família conhecida. Era uma família de exemplo em Belém. Mas uma atitude, devido ao momento difícil que passou em Belém, resolveram sair de lá. O que Deus coloca no meu coração, as dificuldades que nós passamos em determinados lugares, as dificuldades que você passa na sua casa, os problemas que você passa no casamento, não podem ser aquilo que vai te fazer sair do lugar ou de perder a esperança. Não, eu agi assim porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, eu saí por conta disso, por conta daquilo. Mas quem tem fé e acredita em Deus, ele segue o que o salmista escreve no Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, antes de você abrir a boca,
para dizer que o inimigo está te derrubando, te derrotando, será que não foi você mesmo? Que através da sua atitude começou a perder? Plantou o que não devia, vai colher o que não devia também. Mas o que eu acho interessante é que Noemi, mulher doce, depois de tanta luta, depois de tantas frustrações, depois de tantas lágrimas, ela procura mudar a sua identidade. Mas o que eu acho lindo e glorifico a Deus é que quando tudo parecia o fim da história de Noemi, o Senhor trouxe um cenário, um novo tempo para a sua vida, escrevendo outro capítulo para a sua história. Talvez você diga, presbítero Daniel, eu estou semelhante a esta mulher. Eu estou mudando a minha identidade. Eu não tenho mais alegria. As pessoas que me conhecem do tempo que eu sorria muito, estão me achando estranha. E muitas até dizem, por que tu estás assim? Tu não era desse jeito. Tu era uma pessoa alegre. Tu era uma pessoa que nos motivava. Era a pessoa que mais era frequente no culto. Era a pessoa que mais saía ao campo. Só que agora tu estás diferente. Não vejo mais um semblante no teu rosto. Não vejo mais aquele brilho no olhar. E talvez você diga, o tempo me mudou. As palavras que eu ouvi me mudaram. A injustiça que cometeram contra mim me mudou também. A traição me mudou. Fechei meu coração e joguei a chave fora. Não tenho mais prazer para nada, não confio mais em ninguém. Você está como Noemi, na fase das perdas. Você mudou o seu nome de doçura para mulher amarga. Pelas pancadas e quedas que você já levou. A vida de Noemi nos ensina que Deus, Ele não escreve apenas capítulos de dores. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Se Ele permitir uma dor, Ele vai permitir também a vitória. Ele permitiu a dor na vida de Jó. Jó merecia aquilo? Não. Jó saiu do lugar como Noemi? Não. Mas passou por uma dor terrível. Mas Deus preparou um novo cenário para Jó, restituindo tudo que ele tinha perdido. Não será diferente com você. Se Deus permitiu que você passe por este processo, se Deus está permitindo que você chore, se Deus está permitindo essa noite escura, Ele também vai permitir uma grande vitória na sua vida, um grande recomeço. Oh, aleluia! Tem momento que a vida, o tempo, nos preparam surpresas desagradáveis. Tem momento que a vida, o tempo, ele nos faz experimentar perdas. Existem pessoas que estão se identificando com esta mensagem. Antigamente, eu tinha mais vigor, mais amor pela obra. Hoje, eu estou um crente assim no raso. Não tenho mais aquele vigor de antes.
Não tenho mais aquela força de antes. Existem muitos que estão semelhantes a esta mulher. Perdeu muita coisa que você pensa que não tem mais jeito. Perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria do casamento, perdeu a confiança no marido, perdeu a confiança na esposa, perdeu a confiança nos filhos, perdeu a confiança em um amigo. Noemi, ela perdeu a terra. Noemi perdeu o marido. Noemi perdeu dois filhos. Noemi perdeu o chão, perdeu a sua segurança. Noemi perdeu a sua alegria. Era o marido que protegia ela, os filhos. Quando ela perde tudo isso, ela muda a identidade dela. E o que Deus coloca no meu coração para dizer a você nesta tarde é: não deixe que as percas mude a sua identidade. Não deixe que as percas ofusque a tua fé que você tem em Deus. Não deixe que as lágrimas tire de você a essência de um adorador. Oh, aleluia. Porque as lágrimas, o luto, não tirou a essência de Davi de ser um adorador. Quando ele orava por uma criança para ela viver e ela morreu, ele permaneceu adorando a Deus com dor. Sim, mas a dor não tirou, não arrancou a essência de adorador de Davi. E o que Deus fala ao meu coração, eu transmito ao seu coração. Eu continuo querendo ouvir o teu louvor, mesmo nessa noite escura. Eu continuo querendo ouvir o teu louvor, mesmo nesta enfermidade. Eu continuo querendo ouvir o teu louvor, mesmo enfrentando esta batalha dentro do teu lar. Me adore assim, cante para mim. No momento de tristeza, cante para Ele. As lágrimas rolando, as feridas sangrando, mas cante, adore a Ele. Não mude a sua identidade. Porque quando Noemi perde tudo e volta para a casa do pão, toda a cidade se compadece dela. E quando começam a falar sobre ela, olha, não é Noemi que está voltando para casa? Noemi escuta e disse: não me chamem de Noemi. Não me chamem de mulher agradável. Não me chamem de uma mulher doce. Me chamem de Mara a partir de hoje. Me chamem de mulher amarga. Me chamem de uma mulher frustrada. Me chamem de uma mulher triste. De uma mulher com o coração angustiado, porque é isso que eu vivo hoje. É assim que eu me sinto hoje. Saí com tudo, voltei sem nada. A dor era tão grande no coração dela que ela acreditava que não era mais a mesma pessoa. Tem momento que acontece isso. Isso é muito comum nos dias atuais também. Você sofreu tanto, já levou tantas pancadas, já se decepcionou com tantas pessoas que você ficou um pouquinho arisca, um pouquinho desconfiada, um pouquinho agressiva. E alguém que te conhece olha e diz: você não é essa pessoa não. Nem parece que é fulana, nem parece que é cicrano. Mas foi as pancadas que você levou da vida que está fazendo com que você comece a agir de uma forma diferente. O que Deus coloca no meu coração, eu vou encerrar por conta do horário, é que existem muitas pessoas que nesta hora estão enfrentando perdas no meio da família.
enfrentando perdas na vida financeira, enfrentando perdas emocionais, perdas espirituais, porque sonhos foram interrompidos, ou de repente você tentou algo e se frustrou. Oh, Jesus! É tão difícil quando a gente se frustra com algo, quando a gente planeja e quando coloca em evidência não sai como foi planejado. Isso é frustrante, revoltante para muitos. E existem aqueles que dizem, não tento mais, não quero mais, vou colocar uma pedra em cima desse projeto, vou colocar uma pedra em cima deste sonho, não dá mais para mim. Se eu tentar de novo e fracassar, a dor vai ser maior. Eu prefiro nem tentar. Eu prefiro mudar a minha identidade. Não sou mais doce, agora sou amarga e vou viver assim. Quem quiser me aceitar, que me aceite agora do jeito que eu estou. Não é assim que acontece? Aí Deus fala ao teu coração e ao meu coração também que as perdas, elas podem mudar a sua perspectiva de ver as coisas, mas não anula os planos que Deus preparou para você. Não anula. Talvez você tentou e não deu certo, mas os planos de Deus continuam com validade. Não é porque deu errado aqui que vai dar errado ali. Os planos de Deus continuam de pé. Hoje você chora, amanhã você vai sorrir. Aleluia. Você acredita nisso? Então comece a dizer, eu não vou mudar minha identidade por causa da dor. Eu não vou permitir que me chamem de fracassada. Era isso que Noemi estava dizendo para o povo. Noemi estava mandando o povo chamar ela de fracassada. O povo chamando ela pelo nome, pela essência dela. Mulher doce, mulher agradável. E ela abre a boca para dizer, me chame de uma derrotada, porque eu sou uma derrotada. Me chame de Mara, porque eu sou mulher amarga. Mas Deus está falando nessa tarde, não aceite ninguém lhe chamar de fracassada. Não aceite ninguém te chamar de derrotado, de incompetente. Não aceite, porque essa não é a sua identidade. Essa não é a sua identidade. Oh, aleluia. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para você. Aquele que permitiu as perdas, ele permite a conquista também. Ah, presbítero, mas quando é algo que não volta mais? Quando a gente perde algo que não volta mais, Deus compensa em outra área da sua vida, ao ponto de te fazer esquecer da dor. Porque Deus compensou Noemi, ela perdeu o marido não voltava mais, perdeu 2 filhos, não voltava mais, mas compensou a ela em outra área da vida, ao ponto dela se esquecer de toda a dor. Então saiba que Deus vai te recompensar também. Acredite, levante a cabeça e não aceite de ninguém palavras contrárias. Porque você não é mulher amarga. Você não é um homem amargo. Você é uma mulher doce. Você é um homem doce. Um homem agradável, uma mulher agradável. Pode ter tido as suas falhas, de se precipitar numa atitude, numa ação, pode. Mas isso não anula a tua essência, quem você é diante de Deus. Deus continua te vendo e te abraçando quando você se arrepende do que fez.
Aleluia! Escute a voz de Deus e volte para o início de tudo. Tem pessoas que têm vergonha de voltar para o início de tudo. Mas Noemi ouviu falar que Deus estava trabalhando lá em Belém. Noemi ouviu falar, Deus visitou Belém. Belém está crescendo, Belém está prosperando. Ela poderia muito bem dizer, para que eu vou voltar para lá? Para voltar envergonhada? Quando eu saí de lá eu tinha tudo. Voltar para lá sem nada, para o povo ficar olhando para mim, me olhando com olhar de pena. Eu vou nada. Mas ela não. Eu vou voltar. Sem nada, mas eu volto. Porque Deus está lá. Deus está fazendo lá o povo prosperar. É a minha terra, é o meu direito. Não vou abrir mão daquilo que é meu. Ah, mas vão te chamar de infrutífera. Não tem problema, mas eu volto para as origens. Vão dizer que você perdeu. Não tem problema, mas eu volto às minhas origens. Vão dizer que ocuparam o teu espaço. Não tem problema, eu volto às minhas origens. Não estou nem aí para o que vão falar ou pensar de mim. Eu vou voltar para a casa do pão. Porque Deus visitou Belém. Se visitou Belém, vai me visitar também. Guarda esta palavra. E não aceite ninguém te chamar de mulher amarga. Não é a que você é.